No Allianz Parque, o Inter conseguiu o que era impossível. E não é a vitória, e não é um bom resultado. O Inter conseguiu piorar o que vinha fazendo nos últimos jogos depois de 12 dias de parada de data FIFA para trabalhos, com a semana cheia no CT do Parque Gigante. Mas pior do que o jogo são as explicações do técnico Roger Machado e do vice de futebol José Olavo Bisol. O cenário é assustador. E o Grenal vem aí, com muito provavelmente um Inter nas cordas. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos atualizar, as últimas informações do Internacional. Um fiasco, não vou dizer sem precedentes, porque tem precedentes, muitos precedentes, em especial dentro da gestão do presidente Alessandro Barcelos, em especial também se tratando da temporada de 2025. Mais uma vez o Inter é goleado. Aliás, o Inter sofreu muitas goleadas neste século, mas duas já são sob o comando do Roger Machado, com mais de 3 gols. Perdeu por 4-0 para o Botafogo e neste sábado tomou 4-1 do Palmeiras, porque simplesmente o Palmeiras tirou o pé, porque era jogo para 8-0, para 9-0 se o Palmeiras fizesse força. O Palmeiras tem jogo na quarta-feira pela Libertadores contra o River Plate. E o Inter com a sua semana cheia, com data FIFA, com a parada do Mundial, com coaching e no Vila Aventura em Viamão, com psicólogo, com tudo que rolou, o Inter foi bem mais do mesmo. Na verdade, estou mentindo, não foi mais do mesmo, foi pior do que o mesmo. O Inter conseguiu esta façanha. Vamos falar sobre tudo isso em nome da Zapay, que é minha parceira aqui no canal. Você sabe, parcela os débitos do teu carro com eles, IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. É com a Zapay, lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Turma, uma vergonha foi o que o Inter protagonizou em São Paulo. E não vou dizer que não era o esperado. Eu passei a semana inteira dentro do Voz do Gigante falando que este jogo eu não esperava absolutamente nada do Internacional. Por quê? Porque o Roger Machado pegou 12 dias da parada FIFA e com certeza nos últimos anos ele é o treinador mais protegido pela direção. A direção é omissa ao manter o trabalho do técnico Roger Machado, que ganhou uma parada de Super Mundial de Clubes com o discurso de que o foco estava nas Copas, na Copa do Brasil, na Libertadores, e o Inter foi um time covarde na Copa do Brasil, onde o Roger, inclusive no jogo do Beira-Rio, onde tomou um arrodeão do Fluminense, celebrou a derrota de 2-1, dizendo que não se expôs e levou a diferença de 1 gol para o Rio de Janeiro. Não viu a cor da bola no Rio de Janeiro também e foi eliminado. O Inter tomou 3 rodeões em sequência do Flamengo, 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro, tomando aí 3 derrotas seguidas. O Inter está em queda livre na tabela do Campeonato Brasileiro e com 12 dias de parada, da parada FIFA, perdendo aí o Ener Valencia, o Ener foi embora, parou de seguir o Inter no Instagram, não deu satisfação para mais de 10 mil pessoas que recebeu ele no Gigantinho. Que gestão é essa de vestiário do D'Alessandro, do Bisol, do Mazuco, do Roger? O que está acontecendo com o Inter que com 4 minutos já estava perdendo o jogo lá em São Paulo? E mais do que isso, pela primeira vez aí na década, e talvez nas 2 últimas décadas, tomou 4 gols no primeiro tempo. 4-0 estava no primeiro tempo o jogo para o Palmeiras. Cara, como eu disse, tem tanta coisa errada no Inter hoje, que é difícil até a gente elencar o que é pior, tá? Mas de tudo que eu vi ontem, para mim, o que é pior é a coletiva do Roger e do José Olavo Bisol. Vou começar pelo Roger, que chegou a dizer que não foi possível mostrar o que foi trabalhado durante esta parada FIFA porque o Inter tomou um gol cedo. É claro que um gol cedo muda provavelmente a estratégia, mas aí tu toma um gol com 4 minutos e acabou o jogo? Não treinou uma estratégia para sair perdendo? Não trabalhou um cenário com o Inter perdendo para o Palmeiras e São Paulo? Qual era a lógica do jogo? Que discursinho, Roger? De novo? Vamos trabalhar e encontrar soluções, vamos trabalhar porque eu confio no grupo, porque esse grupo já deu resultado, esse grupo gosta de trabalhar. Que resultado, meu amigo? O título do Campeonato Gaúcho, cada vez mais que passam os jogos e passam os meses, o que fica muito claro é que o Inter foi campeão gaúcho porque o Grêmio foi incompetente. Não é que o Inter foi competente.
O Grêmio trouxe um treinador que é pior do que o Roger, bagunçou, né, a saída do Renato e deu na bandeja esse título para o Internacional. E a gente está vendo isso a cada jogo que passa. Aliás, me arrisco a dizer que o Inter, mesmo, né, jogando em casa o Grenal e o Grêmio perdendo para o Mirassol agora também no sábado, eu não sei se o Inter entra como favorito nesse clássico. O Inter dos últimos 10 jogos perdeu 7 e ganhou 2. Dos últimos 10 perdeu 7 e ganhou 2. A última vitória do Inter contra o Fortaleza foi jogando nada. Contra o Bragantino foi um suspiro ali pré-Flamengo, muito por conta do Ricardo Matias, que de novo foi queimado pelo Roger, sendo sacado no intervalo. Por que o Roger nunca teve essa cobrança com o Valência, nunca teve essa cobrança com o Borré, não tem essa cobrança com o Alan Patrick? Né? Por quê? É um leão contra os jovens da base, que são ativos de um clube quebrado, e os medalhões ele passa aquele paninho. Então assim, cara, pra mim é um cenário assustador, né? O Roger chegou a dizer ontem, né? Pra mim uma das frases mais surreais da coletiva, né? É de que o Inter melhorou no segundo tempo, pelas mudanças que ele fez, colocou o Raikkonen, colocou o Alan Benítez, né? Fechando ali um sistema mais defensivo. E que o objetivo do intervalo foi manter o placar de 4-0 para o Palmeiras ou descontar. Cara, o Palmeiras notoriamente tirou o pé do acelerador. E isso foi valorizado pelo Roger na entrevista coletiva. O Roger falou de novo, né, sobre questão das alternativas não poderem ter sido vistas. Cara, se eu pegar uma coletiva do Roger, uma derrota 4 meses atrás e reproduzir ela para vocês, é a mesma coisa. Então isso mostra um técnico perdido e que já não deveria estar no Inter há muito tempo. Mas vai ficar, pelo menos é o que garantiu o José Olavo Bisol, que também, né, tá fazendo hora extra no Internacional, vamos ser sinceros. Pode ser um cara bem intencionado, um colorado, abnegado, mas poxa vida, velho, né, dizer avaliação interna, né, o cenário tem que ser avaliado, não deu para avaliar o cenário ainda, né, todo mundo tá vendo o barco afundando, né, o Titanic do Internacional que tá afundando e a direção segue, né, assistindo de camarote e autorizando, né, tudo o que está acontecendo. Então assim, gente, o Bisol garantiu, né, o Roger para o Grenal de domingo no estádio Beira-Rio, disse que ele será o técnico e colocou muito a responsabilidade no grupo de jogadores. Quero compartilhar uma resposta aqui com vocês do que disse, né, o vice-presidente de futebol do Inter falando, né, sobre qual é o diagnóstico do departamento de futebol em relação ao que aconteceu em São Paulo. Mas que a gente acredita que isso possa de alguma forma ou de outra se modificar, porque a gente tem atletas qualificados, a gente tem um elenco que a gente acredita que já deu o seu melhor e que esse jogo de hoje aqui, para nós, faltou muita postura. Na nossa avaliação é isso, porque uma coisa é a gente fazer uma avaliação tático, de estratégia, de jogo, isso tudo a gente pode fazer avaliação e cada um talvez tenha a sua opinião. Agora, o que nos faltou aqui é o ímpeto e a capacidade de ter postura para vestir a camiseta do Internacional. Então jogou toda a responsabilidade para o grupo de jogadores porque diz que enxerga o trabalho do dia a dia da comissão técnica do Roger Machado. Estou muito preocupado para esse Grenal, gente. Eu sei que tem lá em 2015 o fato novo, né, que derrubou o Diego Aguirre, veio o Odair e o Inter tomou 5-0. No primeiro turno, o Quinteiros foi demitido, né, o Grêmio entrou com o James Freitas e por muito pouco não ganhou do Inter. Então assim, cara, eu não vejo um cenário do Inter ganhando o Grenal com o Roger Machado na Casa Mata. É um cenário desanimador, porque o Inter, quanto mais tempo tem de treino, e agora vai ter de novo 8 dias para trabalhar, pior fica. Então, sinceramente, é um barco à deriva o Internacional hoje, óbvio, né, capitaneado pelo presidente Alessandro Barcelos. Então, na boa, né, é um cenário bem assustador e eu já cravo aqui com certeza para vocês, né, o meu sentimento dos últimos dias e que eu tenho externado para vocês dentro do Voz do Gigante. O Inter vai brigar contra o rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. É o sentimento que eu tenho. Acho que não cai, mas vai brigar, tá? Libertadores, esquece, né? O Inter não tem futebol, o Inter não tem grupo, o Inter não tem perfil, o Inter não tem um grupo que se indigna com derrota, o Inter tem um grupo amorfo, e é isso aí que vai acontecer. Aliás, né, jogadores estão saindo do Inter aí, né? Valência saiu, não falou nada,
O Fernando saiu e também não falou nada. E aí, o que está acontecendo? Onde é que está o D'Alessandro, o chefe do vestiário do Internacional? O elo entre a direção e o vestiário. Por que a gente não escuta mais o D'Alessandro falando sobre essas questões? Acho que nesse momento a culpa é de todos. E todos têm que vir a público dar uma satisfação importante aí para o torcedor que está sendo feito de palhaço pela direção do Internacional. Tá bem? Esse vídeo com o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira, tem jogos aí do final de semana, mas imagino que você vai ficar meio recluso do futebol aí, né? Lambendo as feridas, porque a pancada foi bem forte lá em São Paulo. Tá bem? Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Tchau.